Olá, hoje vamos falar sobre os tipos de prisões e as suas características. Confira! Existem vários tipos de prisões. Uma delas é a prisão em flagrante. O sujeito que é preso cometendo um crime ou logo após cometê-lo é preso, capturado, ele é preso em flagrante e a sua prisão ela é curtíssima. O prazo da prisão em flagrante ele normalmente é de 24 horas. Mas significa que decorreu as 24 horas, acabou a prisão, ele vai ser solto? Não. O juiz, obrigatoriamente, ele vai converter aquela prisão em flagrante para uma prisão temporária ou para uma prisão preventiva. Ou seja, se o elemento acabou de cometer o crime e permanece foragido, a polícia parou de persegui-lo. 48 horas após, ele chega na delegacia e se apresenta. Ele vai ser preso em flagrante? Não, não pode mais. Se ele por acaso for preso naquele momento, ou seja, depois de 48 horas que ele cometeu o crime, essa prisão vai se chamar prisão temporária ou prisão preventiva. A prisão em flagrante é aquela que acontece assim que o elemento cometeu o crime ou logo após, quando a polícia, por exemplo, saiu em perseguição e alcançou o criminoso, e aí sim, essa é a prisão em flagrante. Mas se ficar 5 dias perseguindo, se o sujeito sai em disparada com um veículo, a polícia no seu encalço, e essa perseguição demora 5 dias, no dia que ele for capturado, ele vai ser preso em flagrante, porque a polícia estava no encalço dele. Ou seja, enquanto houver perseguição, existe a situação de flagrância. A segunda prisão é a prisão temporária. A prisão temporária é aquela que objetiva dar subsídio à autoridade policial para investigar melhor o crime. Por exemplo, quando o investigado ele pode atrapalhar algum tipo de providência investigativa, ele pode coagir testemunha, ou ele pode fugir com provas, ou ele pode combinar depoimentos. Então, a prisão temporária, cuja constitucionalidade é altamente discutível, ela é decretada nessas circunstâncias, ou seja, dentro de um procedimento investigativo. Mas qual é o prazo da prisão em flagrante? Ele pode ser de 5 ou 30 dias. Normalmente ela é renovada por uma única vez, ou seja, prende-se em flagrante, prende-se temporariamente e depois disso, se o delegado entender que é preciso um tempo maior, ele vai pedir ao juiz para renovar aquela prisão e, ao invés de 5 dias, por exemplo, a pessoa ficará presa por 10 dias. Se a prisão temporária foi decretada pelo prazo de 30 dias, pode a autoridade policial, o promotor, pedir ao juiz para renovar aquela prisão por igual período, uma única vez. Mas se tiver necessidade de ficar preso por mais tempo, não é mais a prisão temporária. Nesse caso, vai ser utilizado outro tipo de prisão, que é a prisão preventiva. A prisão preventiva, ela não tem tempo de término, ela não tem um prazo estipulado. Ela tem algumas condições para ser decretada que estão lá no 312 do Código de Processo Penal. Se acolhidas aquelas condições, aí sim é cabível a prisão preventiva. A outra prisão é a prisão definitiva, é aquela que decorre do cumprimento de uma sentença condenatória.
O cidadão foi condenado, por exemplo, a 2 anos de prisão, ele vai ser recolhido pelo prazo de 2 anos e vai estar preso na condição de cumprimento de sentença, não mais a chamada prisão nem temporária, nem flagrante, nem preventiva. Então, quando você ouvir falar em prisão temporária, significa que ela tem um prazo de começo e de fim, podendo ser renovada por uma única vez. A prisão preventiva não tem prazo para acabar. Ela vai perdurar enquanto houver interesse e existirem as condições previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. E a prisão definitiva é aquela que vai durar o tempo estipulado na sentença. Então, essas são algumas considerações sobre um assunto que está cotidianamente presente. Então, para que não fiquem dúvidas ou se tire conclusões equivocadas, ficam aí esses esclarecimentos.